Se você tinha alguma dúvida sobre o que exatamente é a cultura de estupro, nesta quarta, dia 14 de junho, a gente teve um exemplo triste, nojento, tenebroso, revoltante, mas muito didático do que isso quer dizer. Eu tô falando sim das mensagens trocadas pelo jogador Robinho e os seus amigos sobre o estupro que eles cometeram há 10 anos na Itália. Eles gargalham, debocham da vítima, desmerecem a investigação, minimizam as consequências do que eles fizeram na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sil Café, em Milão, quando eles estupraram uma mulher albanesa. Nos áudios, eles falam sobre o estupro como rango, chupeta. O Robinho diz que a mulher nem sabe quem ele é, diz que vai dar na cara dela. E apesar de todo o horror, eu me deparei com esses comentários que eu quero ler para vocês. Vejamos a cena. A mulher se veste sensual, vai para a boate, toma um porre, seduz e é seduzida. Fica inconsciente e se deixa levar para um ambiente reservado por 5 homens também alcoolizados e excitados. Ou seja, ela só fez escolhas ruins e depois alegou inocência, agora chora pelos resultados. Primeiro que de inocente ela não tem nada. Muitas mulheres procuram oportunidades de fama e fortuna nas mãos de homens. Isso é secular, usam a sedução como ferramenta, nem sempre termina bem e a história comprova isso, blá, 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 blá. Calma que tem mais, tá? Eu confio na inocência do Robinho. Mulheres que frequentam festas e ambientes de jogadores não são santas nem vítimas. São as mídias perseguindo jogadores. Quem será que paga essas matérias sujas? Trechos de conversas nunca serão suficientes para julgar uma pessoa, mas no que foi destacado, apesar da agressividade da fala, denota indignação de Robinho quanto à acusação. Transparece a atitude de quem nada cometeu. O caso é delicado, sigiloso e devemos guardar cuidado para comentar e julgar. Bom, no caso, a justiça já julgou, né? Mas vamos lá. O que você faria se estivesse numa festa e uma mulher visivelmente embriagada, mesmo que ela desse em cima de você, que ela mostrasse algum interesse? Para parte da sociedade, o homem está lá apenas fazendo a parte dele, que é estuprar uma pessoa numa situação absolutamente vulnerável. Um cara decente ajuda uma mulher numa situação dessa. Uma mulher, um homem. Pra gente como o Robinho, os seus parceiros e esses caras aí que eu li, essas mensagens que deixaram esses comentários, é a chance de estuprar uma mulher, que se transforma automaticamente num objeto sexual, sem autonomia, sem nenhuma dignidade. Isso, gente, é cultura do estupro. Essa visão reducionista das mulheres é o que contribui para essa desumanização, para a justificação da violência sexual. A gente está falando de objetificação e sexualização, que são algumas das características fundamentais da cultura de estupro, que mesmo numa situação em que ela tenha pleno domínio dos seus atos, ela é usada como um objeto e descartada. E veja, eu não estou dizendo que as mulheres devem ser infantilizadas, tratadas como incapazes, não é sobre isso. Inclusive porque essa cultura faz outras vítimas também. Homens podem ser vítimas, crianças e adolescentes. Mas é sobre a mulher que recai esse julgamento de que alguma coisa ela fez para merecer isso. Merecer o quê? Ser estuprada? Eu sou Marilis Pereira Jorge, comentarista e colunista do Meio. Bruno roda a vinheta enquanto eu tomo um gole de água para recuperar o fôlego. Nesta quarta, o UOL publicou um podcast, uma reportagem com uns áudios que foram interceptados pela polícia italiana
em que o jogador de futebol, Robinho, e os amigos admitem que sabem, que viram, que fizeram. Eu vou ler aqui alguns trechos incluídos na reportagem do UOL. Eu vi o Rudney rangando ela e os outros caras rangando ali. Então, os caras que rangaram ela vão se fuder. Tem que ver quem transou com ela e como que era o estado dela. Ela estava muito louca. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Todas essas falas são do jogador Robinho. Ele e Ricardo Falco foram condenados a 9 anos de prisão por estupro coletivo. A sentença, que confirmou a versão da vítima, passou pelas 3 instâncias nos tribunais da Itália, a última delas em 19 de janeiro de 2022. Não cabe mais recurso. Há outros, mas tem outros acusados. Eu vou falar o nome de todos eles aqui. Fábio Cassis Galan, Cleiton Florencio dos Santos, Alexandro da Silva e Rudney Gomes da Silva. Mas esses caras não foram nem processados porque a justiça italiana não conseguiu encontrá-los. A cultura do estupro, gente, é um fenômeno social que se refere a atitudes, crenças, normas que perpetuam a violência sexual e também a culpabilização da vítima em todos esses casos de agressão sexual. Essa cultura, ela se manifesta de várias maneiras, está profundamente enraizada em muitas sociedades, não só aqui no Brasil, isso está no mundo todo. E a gente não está falando só de violência sexual, só daquele ato sexual, mas de um comportamento cotidiano, do cara que mexe com as mulheres que passam na rua, a coisa do fio-fio, aquele que se esfrega numa mulher no transporte público, isso a gente tem discutido muito. Aquele abraço mais demorado vindo de uma pessoa que não tem a menor intimidade com aquela mulher. Isso acontece em todos os lugares. Na rua, no trabalho, nos bares, na escola. A cultura do estupro é o homem não aceitar quando a mulher, por exemplo, diz não. E ele acha que ela está só se fazendo de difícil, por exemplo. E isso acontece também entre casais. Quando eu vejo alguns vídeos aí que rolam, inclusive de celebridades defendendo que a mulher não pode negar sexo para o seu marido, por exemplo. Eu quero morrer, porque isso é cultura de estupro. Essa crença de que a mulher tem obrigações sexuais e que é direito do homem exigir que ela esteja ali à sua disposição. Outro sintoma triste da cultura do estupro é a relativização da violência e também quando a vítima acaba sendo culpada. As pessoas questionam as ações, o comportamento, a forma que essa mulher estava vestida, sempre buscando justificar ou minimizar a responsabilidade do agressor. Esse tipo de pensamento acaba transferindo a culpa para a vítima, né? Reforça a ideia de que ela provocou, ela consentiu aquela agressão sexual. Olha a saia curta e o decote. Você viu como ela estava dançando? E, né, para que beber desse jeito? A gente está cansado de ouvir essas coisas. O estupro, gente, é possivelmente um dos únicos crimes em que a vítima é julgada, às vezes, muitas vezes, mais do que o próprio agressor. Como o exemplo que eu dei lá em cima. Quando você é assaltado, por exemplo, e procura a polícia, dificilmente alguém vai duvidar daquele relato que você faz. A vítima do estupro passa por esse julgamento desde a hora que ela procura uma delegacia, no atendimento médico, às vezes entre os seus próprios amigos, na sua família. E quase sempre, a gente sabe que isso acontece, esse julgamento acontece na sociedade que está ali sempre pronta para duvidar. Além disso, a cultura do estupro é alimentada por uma coisa chamada impunidade. Os agressores não são punidos. Esse caso do Robinho aconteceu há 10 anos. Eles tinham certeza que não ia acontecer nada com eles. Muitas vítimas de violência sexual acabam enfrentando dificuldades para obter justiça porque não tem apoio institucional, tem o estigma social também, a falta de conscientização sobre os direitos que elas têm. E essa impunidade reforça a noção de que violência sexual é tolerada e normalizada. E vamos lá, a mídia às vezes desempenha um papel
ruim ali, alimentando essa cultura por meio da representação bem inadequada e até glamourizada da violência sexual. Aí a gente vê filmes, programas de TV, músicas, outros meios de comunicação que muitas vezes retratam a violência como algo que é excitante ou romântico, né? É disso que eu estou falando, normalizando esse comportamento abusivo, reforçando esses estereótipos de gênero. E olha, eu não estou dizendo que o estupro não deve ser retratado por meio da cultura, mas ele deve ser retratado como ele é, como uma violência, e não como uma coisa romântica ou excitante. Agora, como é que a gente muda isso? É um esforço coletivo, é um esforço que tem que abranger muitas áreas, não vai mudar do dia para a noite. Às vezes eu tenho um sentimento de que essa conscientização não sai de dentro das bolhas. E mesmo dentro das bolhas, tem gente que não entendeu que o caso do Robinho acontece todos os dias. Se você jogar no Google, você vai encontrar inúmeras reportagens sobre estupros coletivos, sobre estupros que são filmados e distribuídos em grupos de WhatsApp. E o mais assustador, muitas vezes as vítimas conhecem esses estupradores. São colegas da escola, são, enfim, pessoas que vivem no mesmo bairro. Então, pode parecer chato a gente ficar falando sobre isso, mas a gente precisa promover educação sobre consentimento, igualdade de gênero, respeito mútuo. Isso tem que acontecer desde uma idade muito precoce. Os homens têm um papel muito importante nisso. Não adianta se horrorizar com o Robinho e achar engraçado, por exemplo, quando o seu filho ou quando os seus colegas compartilham a foto da coleguinha de turma sem roupa, ou julga o comportamento de uma menina ou de uma mulher porque ela tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual animada. Eu fico assustada quando eu vejo gente defendendo, por exemplo, que as escolas não podem falar sobre educação sexual. A gente ouviu muito isso nos últimos anos. Porque educação sexual, gente, não é só o ato sexual. Ela deveria passar por todas essas questões que envolvem, de novo, consentimento. Falar sobre igualdade de gênero não é só sobre oportunidades iguais no mercado de trabalho. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando só sobre isso, sobre salário. É sobre essa percepção masculina de que as mulheres também têm direito à vida sexual, mas que o princípio fundamental que deveria reger todas as relações é o respeito. Eu fico por aqui, eu tô muito revoltada com essa história, tô triste, mas tô principalmente muito assustada com os comentários, muitos comentários que eu li sobre esse assunto. A gente se vê na semana que vem. Até!